Teremos o hino nacional brasileiro. Clássicas, o herói bravo reluzante, o sol da liberdade em raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante, se empenhou essa igualdade, conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, com liberdade, desafia o nosso peito a própria morte. Idolatrada, salve, salve, Brasil, som intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, se teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és bela, és forte, impávido, osso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras mil és o Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores, ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, e diga o verde louro desta flâmula, mas no futuro e glória no passado, mas se ergues da justiça, guarda a morte, verás que o filho teu não foge à luta, e teme quem te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Convidamos à frente os alunos da Escola Municipal Dona Inês Torres com o projeto Vozes Negras, História, Força e Futuro, com a apresentação de um sarau e danças do Olodum. Isso, você aprendeu. Hoje eu tô bom pra briga hoje. Nossa! Briga comigo não, Nossa. porque já tá. Tá difícil hoje. Eu nasci no dia 25 de novembro de 1978. Pode anotar, no Rio de Janeiro comecei a sonhar. Menina preta, ancestral, carregando a pele, povo imortal. Brincava de ser grande, sem saber que dimensão, mas já era gigante dentro do meu coração.
represento a Thaís Araújo na adolescência. Cresci sonhando alto, mesmo sem saber onde chegar. No mundo de dúvida, eu aprendi a acreditar. Entre espelhos e perguntas sobre quem eu podia ser, descobri que minha voz também podia aparecer. Eu represento a Thaís Araújo no início da carreira. Foi na arte que eu encontrei o meu lugar de existir, mesmo quando todo mundo desistir e me diminuir. Em Chica da Silva, fiz história sem pedir licença, uma mulher negra no centro, e isso já é resistência. Eu represento a Thaís Araújo na fase adulta e segui abrindo caminhos com fé e coragem. Em Da Cor do Pecado, fui amor, fui mensagem. Primeiro protagonista negra a brilhar no horário nobre, mostrando ao Brasil que o nosso lugar não é sobre, é no topo, é nobre. Eu represento a Thaís Araújo depois que se casou. Na vida também encontrei quem soma e quem constrói. Lázaro Ramos chegou e o amor não foi só depois. Foi junto, foi luta, foi voz ampliada, duas potências negras de mão dadas na estrada. Eu represento a Vale do Rio. Quando eu te encontrei, percebi que você era algo importante pra mim. Não foi só amizade não, foi o que me ajudou a crescer, me entender melhor. Você não só é reconhecido, é exemplo pra muita gente. E mostra pra todo mundo que pode seguir esse nosso caminho. Hoje sou história viva, sou mãe, atriz e inspiração. E em viver a vida, você é a força da superação. Mas minha caminhada não foi fácil não. Tive desafios, enfrentei momentos difíceis. E mesmo assim, não desisti do meu sonho. Em cada papel que fiz, deixei um pouco de mim, mostrando que todos nós podemos sim. Sigo você na cada passo que dou. Que ser mulher negra é ter coragem, é ter valor. Posiciona. Vai pro fundo, vamos. Olha só. Peraí, senta aí, vocês estão sentados. Avisa lá que eu vou chegar mais tarde, né? Vou me juntar, eu vou comer da alegria. É denominado de vulcão. O estampino é por os quatro cantos. No fundo, tremendo de um minuto em segundo. Nossa gente é quem vem diz aqui mais dança. Meus filhos se afinados na folia. Os deuses igualando todo encanto. Dançando mata-mães, os tambores gratificam. Quem fica não vem se encontrar. A beijão, a primeira pista. O beijo batom que não vai mais soltar. A expressão do rosto identifica. Avisa lá, doutor. Avisa.
eu cantar o reggae pra mim. Oi, 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 canta pra mim, vem. Canta pra mim. Canta pra mim, vem. Canta pra mim. Fica, eu estou com você, o swing do mundo. Fica, eu estou com você, o swing do mundo. Abre elas, que coisa bela. Deus dos deuses, movimento e
algo que compõe a natureza. Deus dos deuses, movimento o mundo inteiro. E africaniza algo que compõe a natureza. O negro revela a grandeza. Se o mundo não vem da tristeza, não. Infinita beleza, o sétimo sentido da colegião. Pelourinho é meu quadro negro. Retrato da negra raiz. Um canto singelo e divino, vai simbolizando essa negra razão que sou. Uma salva de palmas para os alunos da Escola Municipal Dona Inês Torres e o projeto Vozes Negras. Parabéns! Dando continuidade, convido à frente Vinícius Souza, presidente da Associação Quilombola do Morro Santo Antônio. Agradeço aqui a presença do patriarca Seu Canuto, do Quilombo Capoeirão. Obrigada, Seu Canuto. Agradecemos a presença dos prefeitos da região, os vereadores, Bernardo Rosa, Júlio Contador, Rodrigo de Guerê, Jordana, Heraldo Noronha, os presidentes de entidades e representantes de classe, sindicatos, comunidades quilombolas, secretários municipais, escolas, alunos, professores e diretores. Gostaria de convidar o movimento Fala Quilombo, que preparou uma homenagem especial. 1 minuto de tambores ecoam em referência à memória delas. Seu som atravessa o tempo, celebrando vidas, honrando histórias e mantendo viva a ancestralidade. Para vocês, nossas guerreiras, Rosinha e Tita. Mais do que um equipamento público, a Casa da Igualdade Racial nasce como um lugar de acolhimento, escuta e orientação, oferecendo apoio jurídico, psicossocial, promovendo ações educativas e culturais, fortalecendo a inclusão e a produção. Assistiremos agora um vídeo produzido sobre a promoção da igualdade racial.
Articular políticas públicas voltadas ao enfrentamento do racismo é a garantia de direitos. A iniciativa integra a Política Nacional de Casas da Igualdade Racial, criada para ampliar o acesso da população negra às políticas públicas e fortalecer a promoção da igualdade racial em todo o país. Essa entrega representa um reconhecimento de que a construção de uma sociedade mais justa depende do diálogo permanente, da valorização da história e da cultura afro-brasileira, do combate a todas as formas de discriminação e da participação ativa da comunidade. Gostaria de convidar à frente a secretária municipal de governo de Itabira, Dulce City, acompanhada de Niara Crispim, gestora da Casa de Igualdade, e Dali Andrade, diretora da promoção da igualdade racial de Itabira, 3 mulheres responsáveis pela concretização da Casa de Igualdade Racial em Itabira. Boa tarde a todos, a todas. Em nome do prefeito Marco Antônio Lage, cumprimento todas as autoridades. Em nome do Iuiu, cumprimento a todos os vereadores, a vereadora. E em nome da Raquel Guimarães, cumprimento todas as mulheres. Em nome da Raquel, cumprimento a todas as pessoas envolvidas nesse evento. Hoje, mais do que inaugurar um espaço, nós escrevemos um novo capítulo da história de Itabira. Uma história que começou muito antes de nós. Começou nas mãos do povo preto, que ajudou a construir essa cidade, nas minas, nas ruas, nas cozinhas, nas lavouras, famílias, cultura, na fé e na residência. Um povo que ajudou a levantar Itabira, mas que durante muito tempo precisou lutar para também ser reconhecido por ela. Eu falo isso não apenas como secretária de governo, falo também como mulher de origem indígena, mas principalmente como alguém que teve o privilégio de conviver com 2 gigantes da nossa história, a Dona Tita e a Dona Rosinha. Dona Tita carregava mais de um século de vida, mas carregava acima de tudo mais de um século de lembranças. Era a memória viva de um povo que resistiu quando resistir era a única opção. Sua partida, há poucos dias, nos entristece profundamente, mas também nos lembra que há vidas que não terminam. Elas continuam nas sementes que plantaram. A Dona Rosinha fez da palavra uma ferramenta de transformação. Escreveu que a história do povo preto de Itabira jamais fosse esquecida, porque há pessoas que vivem o seu tempo e há pessoas que se tornam memória de um povo. Dona Rosinha é uma delas, assim como Dona Tita, mulheres que não podem ficar apenas em nossas lembranças. Precisam estar nos livros, na sala de aula, nas paredes dessa casa e na consciência das próximas gerações, porque um povo que conhece a história que abriu os caminhos aprende também a construir um futuro mais justo. Essas 2 mulheres compreenderam muito antes de todos nós que igualdade não nasce dos discursos. Igualdade nasce da coragem
que enfrenta a injustiça e da responsabilidade de quem transforma essa coragem em ação. Durante muito tempo, o povo preto precisou abrir caminhos sozinho. Hoje, o poder público tem o dever de caminhar junto. É exatamente isso que representa a Casa da Igualdade Racial. Ela não nasce apenas para receber pessoas. Ela nasce para acolher, orientar, proteger, garantir direitos, ampliar oportunidades e enfrentar o racismo com ações concretas. Porque combater preconceito não é apenas preservar a memória. É garantir dignidade no presente e construir um futuro diferente. Talvez seja o maior significado desse momento. Se ontem foram mulheres como Dona Tita, Dona Rosinha, que mantiveram acesa a chama da resistência, hoje é responsabilidade de todos nós. Fazer com que essa chama ilumine políticas públicas, oportunidades e justiça. Tenho orgulho de viver esse dia. Porque uma cidade se torna verdadeiramente grande quando tem coragem de reconhecer toda a sua história. E hoje Itabira faz isso. Hoje essa cidade honra o seu povo preto não apenas com palavras, mas com compromisso. Não apenas com memória, mas com ação. Não apenas lembrando quem abriu os caminhos, mas garantindo que as próximas gerações encontrem portas abertas. Que a força de Dona Tita, a voz da Dona Rosinha e a coragem de tantas mulheres e homens que vierem antes de nós habitem essa casa todos os dias. Porque quando o povo preto conquista mais direitos, mais respeito e oportunidades, não é apenas uma parte da cidade que avança, é Itabira inteira que se torna mais justa, mais humana e maior. Viva Dona Tita! Viva Dona Rosinha! Viva a Casa da Igualdade Racial! Muito obrigada a todos! Vou botar fogo no engenho, aonde o negro apanhou. O negro é gente como o outro, quer dançação mais cedo ou pouco, dança e nega na cor, dança e nega na cor, dança e nega na cor, dança e nega na cor. E viva Dona Rosinha! Viva Tita! Agradecemos aqui também a presença dos vereadores Ronaldo Capoeira, Nico do Carmo e Elias Lima. Neste instante, será assinado um acordo de adesão número 20/2026, que entre si celebram a união por intermédio do Ministério da Igualdade Racial e da Secretaria-Geral da Presidência da República e a Prefeitura do município de Itabira para adesão do Plano da Juventude Negra Viva. O presente acordo tem por objeto a adesão do município de Itabira ao Plano Juventude Negra Viva e a definição de obrigações e responsabilidades com a finalidade de enfrentar e reduzir a violência letal e as demais vulnerabilidades sociais que afetam a juventude negra em decorrência do racismo. O presente acordo de adesão será publicado em extrato no Diário Oficial da União, às expensas do Ministério da Igualdade Racial, onde todos tomarão conhecimento da íntegra do documento assinado. Assinam este documento Raquel Barros de Oliveira, Ministra do Estado, Ministério de Minas Gerais. Ministra do Estado da Igualdade Racial, o Prefeito de Itabira, Marco Antônio Lage. Testemunham este ato
as deputadas estaduais Macaé, Dandara e Bela. Deputada federal Dandara. Sério, de verdade. Viu ficar formando a fila? Vamos aplaudir essa ação que fortalece os propósitos da igualdade racial de Itabira e região. Convidamos para suas palavras o secretário de Gestão do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, Senapir, Cledson Júnior. Itabirano. Boa tarde, todos e todas e todes. Eu quero começar dizendo que essa hora, essa mesma hora, no dia de ontem, eu estava em Londres, no Reino Unido, representando a nossa ministra, Raquel Barros, uma agenda importantíssima e estratégica para o governo do presidente Lula, que é a defesa de uma transição energética justa e a defesa de mitigação da emergência climática na Semana de Ação Climática de Londres. E quero, a partir disso, começar agradecendo à ministra por, de forma muito sensível, ter aberto a sua agenda para vir a Itabira no dia de hoje, para que eu pudesse chegar de Londres e participar do lançamento da casa na minha cidade. Ministra, muito obrigado. Eu sou Cledson Júnior, atualmente secretário nacional de gestão do Sinapir, À frente. o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial. Sistema responsável por articular junto aos estados e municípios O ladinho, meu as bem. políticas públicas O ladinho. de promoção da igualdade racial. Nós estamos falando de mais de 5.600 municípios por todo o Brasil. Mas antes, eu sou o Cledson, da Roça Santana. Sou o Cledson da Enza. Sou o Cledson, sobrinho da Ana e da Hilda. Filho do Cledson também e da Cristina. Namorado da Suelen, pai da Tarsila, atleta de judô do Valério Doce Esporte Clube. Eu sou um itabirano muito orgulhoso das minhas origens, das minhas raízes e do lugar onde eu nasci. E mais orgulhoso ainda estou no dia de hoje, podendo lançar um instrumento fundamental, importante, para assegurar maiores e melhores direitos para o povo brasileiro na minha cidade. Itabira não é qualquer cidade. Como vocês todos bem sabem, o Brasil só é o país que é, a nação que é. Porque tem um povo que luta muito, luta sempre, como trabalhador, trabalhadora, e que a partir desse território, da lavra do minério, exportada para todo mundo, produziu riquezas que faz do Brasil uma das maiores economias do mundo, segue produzindo. Essas riquezas foram extraídas por mãos negras, homens e mulheres que há mais de 100 anos, desde o giral, extraem minério para produzir riqueza. Riqueza essa que nós estamos entre aqueles e aquelas que compreendem que elas precisam voltar para o povo. E esse retorno se dá por meio de políticas públicas. O nosso compromisso, o compromisso do governo federal, o compromisso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, é garantir que nesse quadro da história nós possamos juntos, hermanados, conscientes da tarefa que nos foi dada de produzir um país à altura de todos e todas, que precisamos assegurar justiça racial, reparação e democracia para o nosso povo. Não há desenvolvimento, não há democracia e não haverá futuro digno se o racismo não for enfrentado de frente. E aqui em Itabira nós encontramos a parceria ideal para esse processo. A gestão municipal sensível a essa agenda, é importante destacar. Eu sou responsável pelo diálogo com prefeitos e prefeitas de todo o Brasil.
não é uma agenda simples, nem todos têm a mesma coragem. E é de coragem, como bem disse o poeta mineiro, é que a gente precisa. Itabira teve, e por isso recebe hoje, inaugura hoje, a sua Casa da Igualdade Racial, a primeira do glorioso estado de Minas Gerais. Estado esse que é ponta de lança da defesa da democracia no nosso país, que é ponta de lança da defesa de maiores e melhores direitos do nosso povo. É um Estado que tem na sua gênese o compromisso com a vida digna, com as liberdades, com a autonomia, com o direito de ser feliz. A Casa da Igualdade Racial representa um pouco desse espírito. Nós queremos que esses espaços sejam ocupados por todas e todos. Que vocês possam se reunir nesses espaços, que vocês possam confabular nesses espaços, que vocês possam reagir à violência racista que cotidianamente marca os nossos corpos. E eu não estou falando só para os negros e negras aqui presentes, que a casa é de todos e todas. É preciso ocupar, porque é com a presença do povo, com a mobilização popular e com a participação assegurada é que nós avançaremos em prol de um Brasil com a cara, o suor e a luta da nossa gente. Eu quero concluir dizendo que estou muito feliz com essa entrega. Primeiro porque, entre tantas entregas que realizamos nos últimos anos, essa é a primeira que eu posso contar com os meus familiares presentes. Por isso eu quero saudar a minha família que está aqui presente. Uma família que é estendida, porque ser itabirano é isso. É encontrar afeto no outro. É constituir irmandade naquele semelhante que sequer possamos conhecer. Porque isso é ser mineiro. A Casa da Igualdade Racial de Itabira, a primeira Casa das Minas Gerais, traz consigo também esse grande compromisso de ser a mais afetiva, a mais afetuosa, a mais acolhedora e a mais rebelde das casas de igualdade racial. E por isso nós contamos com todas e todas ocupando essa casa. Porque só a luta muda a vida. E nós contamos com todas e todas em mais uma luta. Muito obrigado. Agradeço ao Cledson, com suas palavras, a embaixadora da ODS em Minas Gerais, Raquel Guimarães. Olá, boa tarde, Itabira. Cumprimento aqui esse dispositivo tão importante. Yuyu, representante da Pedreira, nosso vereador aí dessa periferia. Tão preta, tão itabirana, tão resistente, tão digna e tão bonita e tão bem representada por você. Deputada Bela, dessa causa da igualdade. Niara querida, deputada Dandara, Cledson, prefeito Marco Antônio, com toda essa coragem, com toda essa resistência. A querida ministra Raquel, seja muito bem-vinda a esse território. Macaé, Dulce City, minha amiga Lia Andrade, liderança quilombola, Jonathan, e o Vinícius representando a luz ancestral dessas nossas matriarcas que deixaram essa cidade justamente nesse mês de junho em que nós estamos aqui inaugurando essa casa. E cumprimento muito especialmente a cada um de vocês que está aqui celebrando essa festa hoje. É festa. Hoje é um dia de festa para Itabira. Mas é uma festa diferente das outras, porque é uma festa principalmente de representatividade e de reparação. E quando a gente fala de reparação histórica, a gente precisa falar em que contexto de reparação? Um contexto de muita exploração colonial, histórico, devastador para o nosso país, para a nossa Constituição enquanto um povo, e de uma cultura contemporânea neocolonial. Porque nós não podemos nos furtar de falar a verdade que vivemos em um sistema cultural neocolonial. E por que neocolonial? Porque qual que é a característica de uma colônia? É ter uma metrópole a explorando, a devastando, a tirando dela esse poder da metrópole que tira da colônia com uma concha de feijão e devolve com uma colherzinha de mexer café. É uma troca injusta, é uma troca
que nem pode ser chamada de troca, de tão mínima e de tão simbólica que ela é. E é por isso que hoje, a inauguração de um espaço como esse, num território como esse, que é explorado pelo poder, pela mineração, e que recebe de volta tão pouco, está recebendo hoje de um governo federal que tem como sua marca a busca incessante pela justiça social, pela igualdade. É nesse contexto que nós agradecemos a oportunidade dessa casa nesse território. Um território, município muito menor do que os outros municípios que receberam uma Casa da Igualdade Racial. Então, por que, ministra? Por que Itabira? Porque aqui é uma terra de um povo preto. Aqui é terra de Samaria de Drummond. Aqui é terra de Dona Rosinha e de Dona Tita. Aqui é terra desse povo resistente, desse povo explorado e desse povo que, como Lia, veio aqui com toda a sua potência, com toda a sua força, com toda a sua grandeza, dizer que é hora de botar fogo no engenho. E que engenho é esse? Um engenho que explora o seu povo periférico, as suas mulheres, as suas crianças, e que deixa uma terra, um território e um coração devastado. Chega de exploração. Que essa casa seja uma oportunidade de ser ocupada em sua metodologia. Essa metodologia que foi escrita pela querida Benilda Brito, CEO do Mucua Consultoria, consultora da ONU, que criou essa metodologia para que, junto com todo o povo e o governo, em busca dessa real igualdade, possa fazer desse lugar não apenas um símbolo, mas uma casa viva para a economia criativa, para a reparação histórica, para a oportunidade e principalmente para as reais políticas públicas antirracistas. Nós queremos ver essa casa ocupada com toda a cultura, com toda a criatividade de matriz africana. Nós queremos ver essa casa feliz, alegre, vibrante e dando oportunidade de diversificação econômica através da nossa cultura ancestral. A cultura que fez esse território, que orgulhosamente pode se dizer um território com mais de 70% de povo preto. Então, parabéns, Itabira, muito obrigada, ministra. Nós estamos muito honrados. Hoje é um dia de grande celebração e nós podemos fazer esse compromisso com a senhora e te dar muita certeza que cada servidor público que passar o seu crachá ali todas as manhãs vai estar honrando a memória de Dona Rosinha, a memória de Tita, a memória de Samaria e principalmente essa oportunidade que o governo federal deu a nós. Muito obrigada. Obrigada, Raquel Guimarães. Ouviremos, representando as deputadas estaduais, a deputada estadual Macaé Evaristo e ministra dos Direitos Humanos de 2024 a 2026. Ei, gente, boa tarde. Vocês estão desanimados, gente? Boa tarde. Boa tarde. Então vou começar cantando e quero todo mundo cantando comigo. Um sorriso negro, um abraço negro, traz felicidade. Negro sem emprego, fica sem sossego. Negra é a raiz da liberdade. Salve, salve, nosso prefeito Marco Antônio Lage. Salve nossa ministra da Igualdade Racial, Raquel, muito alegre de receber a Raquel aqui nessas Minas Gerais, em Itabira. Quero dar um salve a toda a composição da mesa
Yuyu representando aqui a Câmara de Vereadores e Vereadoras, saudar aqui também todos os vereadores e vereadoras que estão presentes, de outros municípios, autoridades. Queria dar um beijo aqui em cada um que está nessa mesa. Para cada um eu teria um pouquinho de história para contar, mas eu quero aqui dar um recadinho muito rápido. Primeiro, dizer que se a gente está construindo hoje aqui em Itabira uma Casa da Igualdade Racial, e a gente tem um menino bacana como o Clédson, nascido em Itabira, falando bem, nos representando até em Londres, a gente precisa dizer que isso é fruto de muita luta. Luta do movimento negro, luta da nossa memória e tradição ancestral, que aqui se materializou nesse evento de diferentes formas. Pelas nossas guardas de reinado e congado, pelas nossas casas de axé, pelos nossos grupos de capoeira e 1001 formas que o nosso povo inventou para resistir contra a brutalidade, né, gente? Contra a brutalidade do que foi a escravização do nosso país e do que continuou sendo a opressão da população negra no nosso país, mesmo após a abolição da escravatura, mesmo em tempos de democracia. Segundo, eu queria lembrar que a gente também não estaria aqui se a gente não tivesse feito uma opção pela democracia e eleito o presidente Lula, porque as políticas de igualdade racial foram destruídas pelo gestor passado. Eu não gosto nem de falar o nome para a gente não lembrar, porque coisa ruim, a gente não fala o nome para não vir espantar a gente de noite. Mas o presidente Lula reconstruiu o Ministério da Igualdade Racial, reconstruiu o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, retomou um processo de expansão das universidades e do Instituto Federal, dos institutos federais, que Itabira está aqui firme na lista para avançar com a expansão dos institutos federais. A gente não pode esquecer. Por quê, gente? Porque política está umbilicalmente ligada à nossa dignidade, à nossa condição de vida. Portanto, aqueles que querem que a gente não se preocupe com a política, pode estar certo. É que eles querem só para eles. E o povo preto, nós já cansamos dessa história. Então nós estamos aqui para dizer que nós precisamos sim de política de igualdade racial. Aprovamos na Assembleia de Minas o Estatuto da Igualdade Racial, gente. Foi uma luta intensa das parlamentares negras e junto com a gente as parlamentares do campo progressista. Falar, prefeito, que eu espero que essa casa e ministra Raquel da Igualdade Racial, ela fique cheia, gente, de crianças, de jovens, de adultos, de idosos, que ela seja uma casa, como já disse aqui, uma casa viva, mas principalmente, gente, uma casa onde o nosso povo seja acolhido todo dia com a dignidade que o nosso povo merece. Porque às vezes tem espaço público que não reconhece a nossa humanidade e nós somos tratados como, né? Aqueles que podem ser deixados de lado. Então que essa casa, ela seja uma matriz para dizer que o serviço público tem que acolher todas as pessoas indistintamente e tratar com dignidade todas as pessoas. E Itabira vai dar esse exemplo e vai ensinar o Brasil a fazer políticas de igualdade racial que comecem no território. E por fim, prefeito, falar que o nosso desafio é muito grande. Eu falo que toda vez que eu venho aqui a Itabira, mas em vários municípios do nosso estado que enfrentam a mineração, a gente sabe o que é. Porque a mineração passa e deixa um rastro de morte para o nosso povo. E é muito difícil, nós vamos ter que ter muita capacidade e inventividade para construir um outro modelo de desenvolvimento para o nosso estado que supere as barbáries da mineração dos nossos territórios. Então, Raquel, a nossa representante do ODS, tem a nossa aliança, a parceria da Assembleia Legislativa de Minas, das nossas parlamentares do campo progressista, porque precisamos sim fazer muito pelos nossos municípios mineiros
e pelo nosso povo. E a Casa da Igualdade Racial vai ser, sim, um marco nessa luta por melhores dias para a população de Itabira, do nosso estado, e para a população negra do nosso país. Um beijo, gente. Axé. Vamos que vamos. E fiquem em frente. Muito obrigada, deputada Lancaé. Ouviremos a deputada federal Dandara Tonantzin. Muito obrigada, boa tarde. Em nome da Dona Rosinha e Dona Tita, quero saudar todos aqueles que vieram antes de nós e abriram tantos caminhos para estar aqui. Saudar o nosso povo congadeiro, nosso povo do axé, da capoeira, do movimento negro, as crianças que são a nossa razão de caminhada. E agradecer, prefeito, a sua coragem e disposição de construir com a gente a primeira Casa da Igualdade Racial de Minas Gerais. Não é pouca coisa. Muito obrigada, ministra, por atender o nosso pedido, priorizar Minas Gerais, priorizar Itabira. Essa gestão nos orgulha muito. E isso tudo só foi possível porque a gente tem a união de muitas forças nesse momento. Um governo democrático e popular. É o presidente Lula que combate a fome, promove direitos e constrói um país sem opressão e sem justiça. Porque nós temos uma bancada muito forte. Eu queria aqui saudar Macaé, Andréia, as primeiras mulheres negras que nós elegemos deputadas estaduais de Minas Gerais e que fazem muita diferença na Assembleia Legislativa e que precisam continuar. E quero dizer também para vocês que eu carrego uma grande responsabilidade. Minas Gerais tem 53 deputados federais e eu sou a única mulher negra deputada federal por Minas Gerais. Faço isso sabendo que eu não sou só uma mulher negra. Eu sou uma mulher negra do movimento negro. Cheguei em Brasília assumindo muitas tarefas e com a ajuda do meu sempre amigo e companheiro Cledson, nós aprovamos a bancada negra do Congresso Nacional, a nova lei de cotas, o feriado nacional da consciência negra, o Dia Nacional do Congadeiro e da Congadeira, dia 7 de outubro, dia de Nossa Senhora do Rosário. Reconhecemos a profissão de transistas e agora estamos lá lutando para ter um fundo nacional de combate ao preconceito, ao racismo e promoção da igualdade racial, porque nós não queremos mais depender de pouco recurso. Nós queremos ter 20 bilhões em 20 anos para construir políticas de combate ao racismo nesse país, porque sem financiamento não tem superação do racismo. Política pública só fica em pé com investimento. E é por isso que eu peço a Yara, a Lia, ao nosso prefeito, para tocar com muita responsabilidade, que eu sei que vocês têm, o recurso que nós colocamos para ajudar os nossos agentes de igualdade racial. Além de garantir a casa, eu também coloquei R$200 mil para poder ajudar a ter mais agentes da igualdade racial na cidade de Itabira. Política para nós é compromisso. E a gente faz isso honrando aqueles que vieram antes de nós, aqueles que estão e aqueles que ainda virão. Muito obrigada, contem com o nosso mandato, nós viemos para ficar, nunca mais um Brasil sem nós. Obrigada, deputada Dandara. Para a sua mensagem, convido o prefeito de Itabira, Marco Antônio Lage. Boa tarde a todos. Um cumprimento muito especial aqui à ministra da Igualdade Racial, Raquel Barros. Um momento de orgulho para todos nós de Itabira, para inaugurar essa primeira Casa da Igualdade Racial de Minas Gerais. Itabira faz jus a isso. Cumprimentar a Dandara, a deputada Dandara, deputada federal, a Bela Gonçalves, deputada estadual, que está conosco sempre, e a Bela também, que nesse mandato, deputada estadual, tem contribuído muito, ajudado em várias
vários desafios do nosso município, entre os quais esse da busca por uma cidade antirracista, apoiando junto com Andréa de Jesus, cadê Andréa? Junto com Andréa de Jesus, apoiando o projeto Fala Quilombo e outros programas, né, da igualdade racial no nosso município. Macaré Evaristo, deputado estadual, ex-ministro, sempre presente no nosso município também. Clédson Júnior, meu conterrâneo, secretário, principalmente nós nascemos em Itabira, né, Clédson? Queria te saudar, te agradecer e saudar toda a sua família também, que está aqui presente. Vereador Hudson Ioiô da Pedreira, em nome da pessoa de quem eu cumprimento os demais vereadores, a Raquel Guimarães, minha esposa, primeira-dama, embaixadora dos ODS em Minas Gerais, a Dulce Cid, secretária de governo, Lia Andrade, diretora de promoção da igualdade racial, e a Niara Crispim, que já é a coordenadora da Casa da Igualdade Racial, o Jonathan Ferreira, representante do Conselho da Promoção da Igualdade Racial e liderança da comunidade quilombola do Capoeirão. Cumprimento a todos aqueles do Capoeirão. Vinícius Souza, representante do Quilombo Morro Santo Antônio, filha da dona Rosinha, momentos de muitas emoções nesses dias, né, Vinícius? Os alunos, professores, representantes das comunidades, todos vocês da imprensa. Olha, gente, eu vou falar muito rápido, nós queremos ouvir a ministra aqui, e ela também precisa de voltar para Brasília rapidamente. Mas eu quero dizer aqui que nós temos desafios enormes numa cidade como Itabira, numa cidade minerada há quase um século, uma cidade cuja exaustão mineral já foi anunciada, numa cidade que vive o medo da pobreza, do esvaziamento, uma cidade que precisa se reinventar economicamente. E estamos trabalhando muito por tudo isso, trabalhando, né, arduamente, buscando principalmente o envolvimento da sociedade civil organizada para as nossas conquistas. Hoje de manhã nós já anunciamos projetos importantes para a Universidade Federal, a Unifei. Mais tarde um pouco inauguramos o novo prédio da Faculdade de Medicina da Fundação de Ensino da FUNSESI, e permanentemente nós estamos construindo projetos e programas de políticas públicas na área de saúde, de educação, de saneamento básico, toda essa estrutura. Mas nada disso vai ser importante, nada disso vai nos ajudar a cumprir esse desafio se a gente não mudar a cultura da cidade. E passa por essa transformação, por essa criação de uma nova base social em Itabira. Uma base econômica passa por uma mudança cultural fundamental. E a mudança cultural mais importante para esse tempo de Itabira, de renovação de uma cidade que precisa de se reinventar, é a gente criar na nossa cidade esse emblema, e mais do que um emblema, a gente criar a cultura de uma cidade antirracista. E é por isso que nós estamos trabalhando muito na educação, para a gente incluir esse povo preto, 73% da nossa população, pretos de uma população negra, e que era completamente excluída até há pouco tempo atrás. Nós tínhamos 1.300 vagas faltando em creche, déficit de creche. Quem ficava de fora? O povo preto. Quem ficava de fora das escolas com a qualidade que nós encontramos na escola básica de Itabira, muitas escolas sem banheiro funcionando durante anos, sem telhado, por conta, em época de chuva, era preciso de dispensar os alunos. A saúde pública em frangalhos, a atenção básica sem funcionar. Então essa grande mudança do eixo humano, de uma secretaria de esporte fechada, hoje tem 6.000 crianças praticando esporte na nossa cidade e praticando atividade cultural no contraturno escolar. E quais eram as crianças que estavam de fora? Eram as crianças das famílias negras, a sua maioria, pobres e negros.
E esse movimento de inclusão, ele está acontecendo de forma, a partir de políticas públicas consistentes, mas nós criamos há 3 anos, há 2 anos e meio, 3 anos, a Casa da Igualdade, a Casa da Cidadania. E foi a Casa da Cidadania que despertou, através dela, toda a jornada que nós entendemos que precisava de empenhar pela igualdade racial no nosso município. Foi através da Casa da Cidadania que nós encontramos Dona Tita, nós encontramos Dona Rosinha, e felizmente hoje, infelizmente elas nos deixaram, mas felizmente são 2 referências que ficaram e que vão estar presentes aqui, 2 referências matriarcas, quilombolas, que nos inspiram e vão continuar nos inspirando todos os dias pela luta, pelo trabalho da igualdade racial no nosso município de Itabira. É assim e através desse movimento que nós criamos o programa Cidade Quilombola, de prover nas 2 comunidades quilombolas todos os serviços públicos com qualidade. Estruturação urbanística, transporte, educação, saúde, memória. Não é isso, Jonathan? Nós vamos estar inaugurando no Morro Santo Antônio, né, com Vinícius, e também na comunidade do Capoeirão, os projetos, 2 centros de memória, 2 memoriais que vão contar a nossa história. Como foi a história que nos contou Dona Tita, cujo centenário nós criamos um projeto-lei transformando o ano centenário da Dona Tita, financiamos um filme de média-metragem contando a história de Dona Tita, e o ano passado, no FLI Itabira, no Festival Literário Internacional de Itabira, o livro mais vendido foi o livro da Dona Rosinha, escritora descoberta pela Conceição Evaristo, a prima da Macaé, que foi visitar o Quilombo e descobriu as escrevições da Dona Rosinha e se transformou no livro mais vendido do nosso festival. São histórias do Brasil, são histórias de Minas, são histórias dos quilombos, da população quilombola de Itabira, são história da nossa população negra, e nós sim, o Brasil tem uma grande dívida impagável com a população negra do nosso país. E essa Casa da Igualdade Racial, ministra, tenha certeza, é um instrumento que nós vamos utilizar plenamente para que Itabira seja uma referência de reparação, que Itabira seja uma cidade antirracista, uma cidade que cada vez mais vai incluir essa população em todas as suas políticas, para que nós tenhamos no futuro prefeitos negros, mais vereadores negros e representantes de Itabira negros que vão lá para Londres nos representar, representando o Brasil, representando Itabira, representando a população negra, que é a essência da nossa cultura. Viva a comunidade negra, viva a Casa da Cidadania. Obrigado, ministra Raquel, obrigado nosso conterrâneo Clédson Júnior, obrigado aos deputados, aos vereadores e a todos que juntamente conosco vão responder a uma pergunta que foi nos feita hoje na coletiva de imprensa. E depois do presidente Lula, e depois do prefeito Marco Antônio, e depois da ministra Raquel, como que essa casa vai ficar? Essa casa, ela tem que ser imediatamente apropriada pela cidadania, apropriada pela população negra, e dela ninguém mais vai tirar. Não tirará dela, não tirará de Itabira a referência de igualdade racial que nós estamos buscando. Um abraço, gente. Muito obrigado. O prefeito de Itabira também presenteia a ministra Raquel com uma lembrança de Itabira, do nosso artesanato, juntamente com a Raquel Guimarães, embaixadora do movimento ODS, para que Raquel leve este presente para Brasília, trazendo todo esse coração de Itabira. Representando as associações de artesanato AIA e AIFA, os presentes para a ministra Raquel.
Convido também ao palco para entregar o box da Nega, um presente para a ministra Raquel Barros. Praça Deus também. Sai bagunceiro. Saúdo aqui a presença, em nome de todos os vereadores e vereadoras da região, a vereadora Andressa, de Sabinópolis. Fala, meu bordo. Oi. Minha bolsa que estava esbarrada, depois que eu percebi. Foi, eu falei assim umas 5 vezes. Agradeço o box da Nega. Para o seu pronunciamento, convidamos a ministra Raquel Barros. Boa tarde, gente. À frente, Obrigada pessoal. pelo... À frente, pessoal. caloroso, hein, gente? À frente, pessoal. Vou falar de novo. Sei que vocês estão há muito tempo aí esperando, mas eu não vou me demorar tanto assim, mas quero agradecer a presença de todas e todos vocês aqui. Estou vendo que tem muita mulher, muita mulherada aí. Então, muito bom contar com vocês sempre, muitos homens também. As crianças todas que estavam aqui também, coisa mais linda, a professora que estava aqui, deixar meu agradecimento, o povo de Axé que está aqui presente também. Agradecer prefeito Marco Antônio por todo o carinho, por todo o acolhimento, por todo o cuidado em receber a nossa equipe. Isadora está aqui, Edivânio também, todo mundo que trabalhou essa semana toda fazendo a formação. Embaixadora Raquel Mechará, por todo o carinho, por todo o trabalho, parabéns por tudo que tem feito aqui também. Dandara, companheira querida, muitíssimo obrigada pelo apoio, porque a gente sabe que política pública a gente só constrói assim, com o Estado, municípios, parlamentares trabalhando de maneira conjunta. Então agradecer muito todo o apoio que você tem dado para as nossas atuações. Secretário Clédson, muito bom estar aqui com a sua família, conhecendo de onde você vem, sabendo que é um povo bom, querido, estou me sentindo em casa, feliz demais por ter você no nosso time. Agradecer também nossa querida sempre ministra Macaé Evaristo, que está aqui fazendo um excelente trabalho em Minas, parceira, companheira, mulher negra que sempre merece o nosso respeito, a nossa reverência por tudo que fez e continua fazendo pelo Brasil. Agradecer também a secretária Dulce Cid, que está aqui construindo essa política com a gente, a diretora de promoção da igualdade, Lia, maravilhosa, construindo com a gente a política, participando dos nossos encontros, vereador Yuyu da Predeira também, que está aqui representando o parlamento também, Vinícius, querido, obrigada também pelo livro que vou ler com muito carinho de Dona Rosinha, é uma alegria levar um pedacinho de Tabira para casa também. Niara também agradecer, sucesso aí na gestão da casa, viu? Obrigada por tudo. Janete também, Antônia, Bela Gonçalves, deputada estadual aqui também, que tem construído políticas importantes, muito obrigada pela presença. Quero agradecer também todos os prefeitos, vereadores que não citei, todas as autoridades, todo mundo que está aqui presente nesse encontro. Bom, pessoal, nossa querida embaixadora dos ODS, Raquel, já falou que esse mês é um mês importante porque, né, Dona Tita e Dona Rosinha partiram, mas deixaram um legado importante. E eu queria dizer que eu me sinto muito honrada de estar aqui com vocês, trazendo a 5ª Casa da Igualdade Racial para Itabira, né? Esse lugar majoritariamente negro, de pessoas negras acolhedoras, queridas. Como bem disse o secretário, a primeira casa de Minas Gerais, então é um orgulho para a gente estar fazendo essa inauguração aqui. E eu queria fazer uma reflexão muito rápida com vocês. O que a gente pensa quando a gente pensa nessa palavra casa? A gente pensa muita coisa, né? A gente pensa em
acolhimento, cuidado, segurança, família, né? O nosso aconchego, o nosso lar. A gente sempre pensa, eu vou para casa, vou esquecer dos problemas, vou estar com as pessoas que me dão acolhimento, que cuidam de mim, vou estar feliz, vou estar em paz. A Casa da Igualdade Racial, ela vem exatamente com esse sentido. Um espaço para que vocês se sintam acolhidos, para que vocês se sintam em casa, para que vocês entrem e sintam, esse espaço aqui também é meu. Eu estou construindo esse espaço é para mim. Aqui eu encontro pessoas, né? Tem os nossos agentes que foram formados. Aqui eu encontro atendimento de qualidade. Aqui eu encontro resposta. Aqui eu encontro abrigo. Aqui eu sei que eu não vou entrar e vou sair do mesmo jeito. Eu vou encontrar um espaço que vai me ajudar a melhorar a minha família. E é isso que o presidente Lula deu pra gente como missão. Que a gente chegue nos espaços para mudar a vida. Eu sou filha de uma empregada doméstica com montador de fogo, né? Eu jamais esperava chegar nesse lugar de ministro, mas eu cheguei. E se eu cheguei, é para fazer a diferença na vida de outras pessoas que têm a mesma trajetória que eu. Quantos de nós aqui não tem uma mãe, uma amiga ou irmã, até uma tia que também é trabalhadora doméstica, um pai que trabalha na roça, uma mãe que lutou diariamente para conseguir o que tem hoje, que luta pela educação, como a minha mãe também lutou, para que eu tivesse educação de qualidade pública. E essa é a nossa missão quando a gente está ocupando aquela cadeira lá em Brasília. Que a gente chegue nos territórios, nos municípios, sejam eles grandes ou pequenos, para dizer que a gente está trabalhando para pessoas que se parecem com a gente, com a nossa família. A gente quer que o Brasil cresça, melhore, mas ele não vai melhorar se as políticas não forem feitas para pessoas que são como a gente. É isso que a gente quer. E a Casa da Igualdade Racial é isso. A gente tem um presidente que já passou fome. A gente tem um presidente que sabe muito bem o que é a miséria. E é um presidente que já tirou a gente 2 vezes do mapa da fome. Não foi uma? Foram 2 vezes. Eu estou falando de uma pessoa que olha no olho de cada um e se importa. E é isso que me faz levantar todos os dias. Por que eu estou lá enquanto ministra? Porque eu sei que a gente tem que fazer políticas importantes. E a Casa da Igualdade Racial é uma política dessa. Quando a gente fala que agora a igualdade racial tem casa, é para que vocês saibam que o nosso trabalho é feito assim, a muitas mãos. Com prefeitura, com deputado federal, com deputado estadual, com gestores públicos, para que a gente consiga avançar. Então, quando eles estão fazendo políticas aqui, vocês não pensem que eles estão sozinhos, não. Eles estão de mão dada junto com a gente. E a Casa da Igualdade Racial, ela está dentro do nosso sistema. Todo mundo aqui conhece o SUS, não conhece? Sabe que o SUS tem lá a sua unidade básica de saúde. Pois bem, a Casa da Igualdade Racial é a nossa unidade básica de promoção da igualdade racial dentro do nosso sistema que junta todos os estados e municípios para promover a igualdade racial. Então, quando tem um conselho de igualdade racial, quando tem uma secretaria de igualdade racial, é todo mundo articulado, todo mundo agindo junto. E a gente se fortalece. Estou com um caso aqui de racismo que eu não consigo resolver. Falo lá com o Ministério da Igualdade Racial, falo com o deputado estadual, com o deputado federal. É assim que a gente trabalha, junto, de maneira articulada, enquanto sistema. Porque a gente só avança num Brasil verdadeiramente democrático se a gente acabar com o racismo. O racismo é uma coisa muito difícil de lidar. Todos vocês sabem. Todo mundo aqui já passou por alguma situação de racismo alguma vez na vida. E a gente sabe o quanto isso deixa marca na nossa vida. Às vezes dói, às vezes é difícil. Mas a Casa da Igualdade Racial, ela está aqui para dizer para vocês que ninguém está sozinho para resolver isso. A gente está de mãos dadas. Então, toda vez que vocês entrarem naquela casa, é para vocês lembrarem do que a ministra Raquel falou, do que o prefeito do Marco Antônio falou, do que a gente falou aqui, do que a embaixadora Raquel Macaé falou, do que todo mundo falou aqui. Que a gente está junto para mudar essa realidade. O Brasil
tem muito que crescer. Mas ele só vai crescer se a gente cuidar das pessoas de forma integral. E é saúde, é educação, é cultura, é esporte e lazer, mas também é combate ao racismo. Por quê? Se a gente tem educação, mas a gente não dá uma dignidade para aquela pessoa, se na escola ela encontra o racismo, não adianta nada. Se ela tem acesso à saúde, mas ela chega no posto de saúde e ela encontra o racismo de novo, a situação não muda, né? Então a Casa da Igualdade Racial está aqui para dizer para você, quando acontecer uma situação de racismo, a gente está aqui para acolher, a gente está aqui para dizer para você como é que você se defende e como é que você se posiciona como uma pessoa que tem direitos. É para isso que a casa surge, para que a gente consiga transformar a vida das pessoas, para que a gente consiga ser um espaço para a juventude negra, para as mulheres negras, para as pessoas do Congado, para a cultura, para toda a população. E a gente quer que a casa esteja em todo o Brasil. Todo o Brasil, porque só assim a gente vai avançar. Então a gente está com o edital aberto para que outros municípios também consigam ter uma casa. E esse é o recado que eu quero deixar para todos vocês. Nenhuma pessoa negra nesse país deve ter os seus sonhos limitados. Nenhuma pessoa negra. Todo mundo tem valor nesse Brasil. Todo mundo. A gente não pode mais aceitar que o racismo pare a nossa vida e a nossa trajetória. E o governo federal, o governo do presidente Lula, o Ministério da Igualdade Racial está aqui em Itabira, mas em outros estados e municípios também, para dizer que a gente está de mãos dadas com vocês. E eu vou finalizar dizendo que eu sempre digo, o Ministério da Igualdade Racial é a casa de todos vocês. Contem com a gente está lá trabalhando dia a dia para que a gente construa um futuro melhor para todas as crianças que estavam aqui, para um Brasil em que a gente se orgulhe de dizer que a gente erradicou o racismo e que a gente está vivendo muito melhor. Um beijo no coração de cada uma e cada um de vocês e muitíssimo obrigado pela acolhida, pela comida, pelo carinho, pela congada, pela música, por tudo. Um abraço forte.